Digníssimos e digníssimas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pop Reverso. E hoje eu vou falar sobre grandes filmes que realmente não precisavam de sequências. Eu vou começar falando sobre A Bruxa de Blair, que já é um clássico do suspense e do terror psicológico. Esse é um filme que deu início a toda uma onda de filmes de found footage, que são aquelas filmagens encontradas com coisas que supostamente aconteceram na vida real. Foi um filme revolucionário para a época e que, é claro, gerou a necessidade de uma continuação. Porém, a continuação, intitulada Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, é simplesmente um pastiche dos piores clichês de terror. Dizer que os personagens desse filme são rasos como um pires é praticamente um elogio. Eles são, na verdade, um buraco. O filme não tem absolutamente nenhuma tensão e não chega nem a ser engraçado em suas cenas trash. Tivemos depois uma outra sequência que se mostrou mais interessante, mas que só serviu realmente para corrigir um rumo. Então a gente não precisava realmente de nenhum deles, bastava o primeiro. E agora eu vou falar sobre Matrix, um filme que já é um clássico de ficção científica e que influenciou vários outros filmes. Também gerou a necessidade de uma continuação que no final das contas deixou todo mundo com um sabor meio amargo na boca. A sua história, bem inventiva para a época, nos faz pensar sobre o que é real e o que não é, além das referências à alegoria da caverna, do Platão. Mas as continuações tentam explicar as coisas até demais e começam a apontar para caminhos que nunca são realmente concretizados. O Reloaded, o segundo filme, ainda é interessante, com boas cenas de ação, mas o Revolutions toma algumas decisões que desagradaram a quase todo mundo. No final das contas, a gente deseja realmente voltar para o primeiro filme e assistir ele várias vezes e fingir que os outros não existem. Agora eu vou falar sobre Rambo, um dos clássicos do Sylvester Stallone. Todo mundo sabe que esse é um filme que tem muita violência, muita ação, mas também tem uma mensagem por trás sobre os traumas sofridos por soldados que voltaram de uma guerra, além dos preconceitos que eles passam a sofrer, onde quer que eles vão. Já as continuações, Rambo 2, 3 e até mesmo 4, são basicamente filmes de ação puro. É só ele metralhando todo mundo, com muito sangue voando pela tela e sem nenhuma mensagem por trás. O Sylvester Stallone está preparando mais uma sequência para esse filme, mas será que vai prestar? Não sei quanto a vocês, mas eu só tenho vontade de assistir o primeiro. E agora Robocop, outro clássico da ficção e da ação também. É um filme que mostra um futuro mais ou menos distópico e de uma forma um tanto irreverente, cheia de exageros, cheia de gore. É um filme que é empolgante, bem completo, mas que resultou em duas continuações que... A segunda ainda dá para assistir, já a terceira é praticamente um filme infantil. Ainda tivemos um remake recente que chega a ser um bom filme, mas ninguém pediu realmente. Agora eu vou falar sobre Mortal Kombat, baseado nos famosos jogos de mesmo nome, o que resultou num filme que é interessante, é um bom produto da sua época, remete realmente aos anos 90, é divertido, tem um aspecto meio família, não tão violento quanto os jogos, mas funciona de um modo geral. Já a sua sequência, Mortal Kombat Aniquilação, é simplesmente uma das piores sequências da história do cinema, sem exagero. Você não torce realmente para nenhum personagem, você tem a impressão de que os seus poucos minutos de duração duraram na verdade 4 horas, e ao término de todas aquelas lutas nada empolgantes e ridículas, você quer realmente que essa saga seja aniquilada. Agora eu vou falar sobre uma das sagas mais importantes em termos econômicos, é claro, Transformers, de Michael Bay. O primeiro filme funciona bem como uma espécie de sessão da tarde, ele funciona bem como algo que apela para os jovens de sua própria época, que foi a década passada. Tem magia, tem personagens divertidos, aquele pacote ideal para que você tenha um momento nostálgico alguns anos depois, quando você quiser assistir novamente esse filme. Já as suas sequências, em especial A Vingança dos Derrotados, que título maravilhoso, e A Era da Extinção, que realmente coloca essa série em extinção, são filmes totalmente descartáveis e que fazem você ter raiva até mesmo do primeiro filme, infelizmente. É ação e explosões que não acabam mais. Você se esquece completamente de que há alguma história acontecendo ali. É quase um videogame, do início ao fim. Então, quem precisava realmente de uma sequência para o primeiro filme? Eu não. Agora eu vou falar sobre Todo-Poderoso, uma comédia bem interessante com Jim Carrey e também com Morgan Freeman, que faz o papel de Deus.
A sequência desse filme, que se chama A Volta do Todo-Poderoso, tem o Steve Carell no lugar do Jim Carrey, e apesar dele ser um cara engraçado em vários filmes, aqui ele é bem aborrecido, não tem quase graça nenhuma, e até o Morgan Freeman, como Deus, faz um papel extremamente burocrático. Ele tem a impressão de que não queria estar ali, e ao longo do filme a gente também não quer estar ali. Logo, podemos dizer que a sequência desse filme não tem realmente poder nenhum. E agora vamos aos vampiros e lobisomens de Underworld, Anjos da Noite. O primeiro filme cria toda uma situação de redes de intrigas e uma coisa meio cinza, não exatamente preto no branco, não temos mocinhos ou vilões bem definidos. E isso é muito interessante e torna o filme um tanto quanto imprevisível. Porém, a partir do segundo filme, Underworld se torna uma série bem genérica de ação, com muito tiroteio e consequências constrangedoras nas relações entre os personagens e até mesmo na estética e nos efeitos especiais. Os piores filmes são A Rebelião, que conta uma espécie de história de origem, e O Despertar, que dá prosseguimento à história original. Esses filmes nos fazem desejar realmente alguma rebelião e algum despertar para essa saga falida. E agora, as adaptações cinematográficas de Resident Evil. Muita gente já deve saber que essas adaptações tomaram muitas liberdades artísticas em relação aos jogos. Muitas dessas liberdades são até interessantes e resultaram no primeiro filme, que é um bom filme, um bom guilty pleasure. Como vocês devem conhecer a expressão, é tenso, divertido e dinâmico, e se fecha bem em si mesmo. Já as continuações, em especial o segundo filme, Apocalipse, o próprio título já mostra que ocorreu realmente um apocalipse na ideia dos roteiristas. As cenas de ação são muito mais exageradas, são totalmente over the top e não levam a saga a lugar algum. É como se o diretor estivesse distraído consigo mesmo e acha que o público está adorando toda aquela tortura. De fato, alguns masoquistas gostaram tanto que tivemos mais alguns filmes. E o último tem até uma conclusão razoável, mas eu acho que seria melhor ter terminado no primeiro mesmo. Agora, Independence Day. Na minha opinião, um dos melhores filmes de invasão alienígena. Depois de 20 anos tivemos Independence Day, O Ressurgimento. Um filme que não chega a ser ruim, tampouco bom. O roteiro é confuso, tem muitos personagens, alguns deles não são interessantes. A história tenta apontar para outros rumos, para a possibilidade de um grande universo. De que? Não sei exatamente. De vários dias da independência? Não sei. O fato é que ninguém pediu por esse filme, mas ele tá aí, então temos que assisti-lo, não é? E agora, Jogos Mortais, uma franquia que agora já tem 8 filmes. 8? Será que precisávamos realmente de 8 filmes? O primeiro filme já é quase um clássico do terror. Tem aquela ideia bem criativa de jogos sádicos e cheio de reviravoltas a todo momento. Mas a partir do segundo filme, a coisa já se torna um tanto redundante e repetitiva. Ele se torna, digamos, previsível no ato de ter muita imprevisibilidade. Fica difícil de engolir que tudo aquilo seja possível de ser armado pela grande mente por trás dos jogos. Eu dou aqui um prêmio framboesa em especial para o filme Jogos Mortais 5 e para Jogos Mortais O Final, que felizmente não foi o último filme, fizeram mais um filme de retorno recentemente, que é apenas medíocre, o que já é uma coisa boa, considerando que a maioria dos filmes são horríveis. Mas voltemos ao primeiro filme. Ele é intrigante, é atemporal e deve ser assistido e reassistido com atenção. E que os jogos comecem. Agora, O Exterminador do Futuro, do grande Arnold Schwarzenegger. Esse é um caso em que 2 filmes são grandes clássicos e são praticamente perfeitos, tanto O Exterminador do Futuro 1 quanto o 2, ambos dirigidos por James Cameron. É até difícil dizer qual dos dois são melhores, eu diria que eles estão praticamente no mesmo nível. Já a partir do terceiro, a coisa virou uma necessidade de expandir o universo para vários cantos e no final a gente só deseja ver uma simples aventura mais direta como a do primeiro filme. O último filme, o Gênesis, tenta recuperar um pouco dessa magia, mas ele se perde na tentativa de ser uma continuação e também uma espécie de remake. No final das contas, ele não é nenhum nem outro. É um grande nada. O que a gente precisa agora é que o Exterminador volte pra cá e extermine todos os 3 filmes ruins da saga e recomece tudo, por favor. E agora, American Pie, aquela famosa saga sobre adolescentes virgens. Após o primeiro filme, que não apenas é engraçado como é de certo modo tocante para qualquer homem, tivemos continuações que não acrescentaram muita coisa, especialmente aquelas que não trazem o elenco original, que são absolutamente dispensáveis.
Eu destaco aqui apenas o filme O Reencontro, que chega a ser quase tão bom quanto o primeiro. Já os outros, até mesmo o filme O Casamento, joga no lixo o que poderia ser uma boa ideia ao mostrar uma nova fase da vida do personagem principal, Jim. Poderia ser um filme engraçado, mas não é. Então, mais uma vez, esqueça as sequências e assista novamente o primeiro filme. Você vai rir várias vezes. E agora vamos falar sobre um filme maravilhoso chamado Anaconda, que tem nas suas sequências... Não, pera aí, o primeiro filme já é bem ruim. E é isso, esse é um assunto que dá o que falar. Eu ainda poderia citar outras menções, como as sequências de Exorcista, de Tubarão, de Halloween, ou mesmo de Esqueceram de Mim, que são grandes filmes que tiveram sequências aparentemente bem ruins, mas eu digo aparentemente porque eu ainda não assisti essas sequências e provavelmente não vou fazê-lo. Mas se quiserem, vocês podem comentar sobre esses filmes, podem comentar sobre outros filmes que eu não coloquei nessa lista. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, deem seu like ou dislike, façam críticas, sugestões e até a próxima!